Saudações rubro-negras, mais uma semana de rumores sobre a insatisfação do atacante Pedro com os poucos minutos dados a ele pelo treinador Paulo Souza. A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar os números para vocês, vou mostrar também se ele tem razão ou não por estar insatisfeito. Quero já fazer uma pergunta, você ficaria com o Pedro insatisfeito no elenco? Lembrando que o Pedro tem contrato até 2025 com o Flamengo, então você ficaria com ele mesmo insatisfeito e falaria, busca novamente seu espaço, ou você de repente aceitaria uma proposta de algum clube de fora? Acho que do Brasil ninguém aceitaria proposta nenhuma, principalmente para nenhum dos concorrentes. A gente teve há pouco tempo os rumores aí que o Palmeiras queria fazer uma proposta e o Flamengo falou, não tem nem conversa, ou vem com muito dinheiro, ou a gente não vai nem conversar. E o Palmeiras queria fazer uma proposta comum, e aí uma proposta comum o Flamengo não aceita. Bom, você aceitaria uma proposta de fora aí pro atacante Pedro? Se alguém oferecesse, um clube de fora oferecesse 25 milhões de euros, e aí, venderia ou não o jogador? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de agora. Eu vou trazer números para elucidar essa questão, vou mostrar a importância que ele teve no elenco aí nas últimas duas temporadas, e vou também questionar esses números e conversar sobre eles. Será que o Pedro tem razão nessa temporada de reclamar pelos poucos minutos? Já que a gente traz um treinador de fora, um treinador português que era para sacudir esse elenco, será que o Pedro também não estava acomodado? Responderemos isso, trazendo aí informações para o debate, fazendo aquela análise que você está acostumado aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é rubro-negro, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os vídeos que a gente traz por aqui, deixa o seu curtir. É o jeito que você patrocina esse vídeo, é o jeito que você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, para mim esse assunto é até um pouco chato. O Pedro estava largado na Fiorentina, o Flamengo vai, aposta no jogador, traz o jogador de volta, oferece um excelente salário, compra os direitos federativos do atleta, faz um contrato longo até 2025 e o Pedro assina e aceita a questão. No contrato dele não tinha nenhuma questão sobre ele obrigatoriamente ser titular ou quantos minutos ele ia jogar por temporada, nada se falava ou se fala sobre isso em seu contrato. Então, se não chega nenhuma proposta importante, grande, que de repente chegue perto, talvez até da multa que o Pedro tem com o Flamengo, esse assunto não deveria estar tão corrente aí na mídia, mas a gente sabe por que tá. Porque também esses rumores são orquestrados por pessoas que têm interesse na carreira do Pedro e também interesse em clubes brasileiros que querem um jogador. Então tem muita ala jornalística aí que tem interesse num Palmeiras mais forte, que tem interesse num Atlético Mineiro mais forte, porque são a imprensa que cobre ali, as pessoas da imprensa que cobrem com mais regularidade esse time que tem público com mais torcedores ali naquela região. Então, é claro que a mídia paulista tem interesse num Palmeiras cada vez mais forte, a mídia mineira tem interesse num Atlético cada vez mais forte, e todos os concorrentes têm interesse, sim, num Flamengo cada vez mais fraco. Isso é claro e óbvio. Bom, não houve nenhuma proposta pelo Pedro, oficial ou não oficial, não teve, pagaremos tanto, não teve em nenhum momento. Houve sim uma consulta, o Flamengo venderia? Não, o Flamengo não vende. A multa é muito alta, é impagável para um clube brasileiro, não vai acontecer venda nenhuma, e é exatamente por isso que o Pedro deveria parar de deixar esses rumores acontecer, já que parte dos rumores acontece também porque ele deixa vazar que está insatisfeito com o número de minutos jogados. E aí essa semana ele deixou isso vazar, falou que estava insatisfeito com o Paulo Souza, com as poucas oportunidades que ele está tendo dentro de campo. Ele que queria muito jogar contra o Palmeiras, até por toda a situação envolvendo a polêmica da possível negociação entre o Flamengo e o clube paulista. E ele não entra em campo, o Paulo Souza decide não colocar ele em campo, e aí ele deixa vazar essa insatisfação. Os rumores dessa insatisfação começam a acontecer no mesmo momento em que o atacante Luizão dá uma entrevista e fala que ele é frouxo, que ele fala com outras palavras, claro, mas fala que ele é um atacante que nunca vai ser o que ele poderia ser, já que ele aceita passivamente a situação do banco. Aí, além disso, eu trouxe aqui para vocês uma outra reportagem, trouxe mais duas reportagens, vou ler um pedacinho aqui para vocês terem uma ideia. Bom, o Flamengo ficou no empate em 0-0 com o Palmeiras na última quarta-feira, em jogo adiantado pelo Campeonato Brasileiro. Após o empate, o treinador português foi questionado sobre a pouca minutagem que tem dado ao Pedro. Realmente, desde que o Paulo Souza chegou, o Pedro tem entrado menos em campo. Mas antes do Paulo Souza chegar, o Pedro estava tendo um grande desempenho? Ou depois que ele chegou e teve as oportunidades, ele mostrou dentro de campo que merece mais minutos? Essa é a grande questão que fica. Vamos lá. Continuamos na reportagem. Tivemos várias conversas, mas não tivemos conversas em relação à minutagem. Treinador nenhum deve ficar explicando ao jogador quantos minutos deve ou não colocar ele em campo. O treinador deve escolher aquilo que é melhor para o clube, aquilo que vai fazer com que o clube vença. Vença partidas e vença campeonatos. Mais do que partidas, o clube precisa vencer campeonato. Não adianta a gente estourar
querer atender as demandas de um jogador ou de outro jogador para ganhar uma partida, mas aí no longo prazo isso ser ruim para o clube. Então o clube deve querer ganhar os campeonatos. E o treinador não precisa ficar dando conversa sobre minutagem para nenhum deles. Quando o jogador é titular, ele não fica perguntando, professor, me explica aqui por que eu sou titular. Quando ele é reserva, ou está tendo poucos minutos, aí ele também não precisa ficar perguntando, a não ser que seja assim, o que eu posso melhorar, como eu posso me desenvolver para ajudar mais ao clube. É isso que o Pedro deve fazer só. Bom, eles têm que estar prontos para vencer. Foi o que respondeu o Paulo Souza na entrevista coletiva. Bom, vale ressaltar, voltamos à matéria, que no decorrer da temporada de 2022 até o momento, Pedro atuou em 16 das 19 partidas. Ou seja, parece que o Pedro está tendo quase nenhuma oportunidade e está clamando pelas possibilidades aí de entrar em campo e não está conseguindo demonstrar o seu futebol porque não tem oportunidade. A gente já está vendo aqui que essa é uma mentira. O Pedro esteve em 16 dos últimos 19 jogos em que o Paulo Souza esteve à frente do Flamengo. Destes, o atacante foi titular em 6 e balançou as redes em 6 partidas, totalizando 634 minutos em campo. Nas oportunidades que teve, o jogador balançou a rede apenas 3 vezes e não concedeu nenhuma assistência. É isso mesmo. Das 16 das 19 partidas em que o Paulo Souza comandou o time do Flamengo, o Pedro, ele balançou a rede apenas 3 vezes, não deu nenhuma assistência, não participou coletivamente para o time também. Então, quer dizer, tudo bem, se ele não tivesse uma fase ruim, não estou fazendo muitos gols, mas ele está participando muito pro esquema, está ajudando o time a desenvolver, está ajudando o time a evoluir dentro de campo. Não, isso não está acontecendo. Haja visto o número de assistências que ele deu. Ele que poderia fazer uma função e tem qualidade para tal, fazer uma função de pivô para os meias que chegam, para os atacantes, para os alas. Então o Pedro não está numa boa fase, ele não está jogando bem. Aí você pode falar, mas Vinícius, então isso também pode ser culpa do Paulo Souza, que o time estava ainda muito mal, não estava equilibrado. Sim, entretanto, alguns jogadores já mostraram evolução, então a gente pode ver, por exemplo, o Everton Ribeiro, que vinha muito mal nas últimas 2 partidas, já evoluiu, o Thiago Maia, que fez uma partida tenebrosa aí 3 partidas atrás, e que agora já jogou uma boa partida contra o Palmeiras. O João Gomes a gente não precisa nem falar. Quer ver outros exemplos? O Lázaro, que até a chegada do Paulo Souza era um jogador que era 3ª ou 4ª opção das posições de meia e ala, e o Paulo Souza chega, coloca ele como ala esquerdo e ele começa a render. Agora ele joga também pelo meio, jogando muito bem. Então, quer dizer, o próprio Gabigol, se a gente for analisar, que não tem jogado grandes partidas, mas que tem se entregado ao esquema de jogo, que tem tentado fazer o seu melhor e que tem números muito melhores que o Pedro, tanto do ponto de vista de fazer os gols, de ser o cara, o homem-gol, também como assistência. Então, quer dizer que, então, Vinícius, o Pedro ele pode ser vendido, deve ser vendido, ou o Flamengo tem que entregar aí, ceder às pressões que querem o Pedro fora do clube? Na minha opinião, não. O Pedro tem que trabalhar para buscar novamente o seu espaço no grupo. O Paulo Souza foi contratado como um treinador europeu que vem com ideias diferentes das que são feitas aqui no Brasil. Se fosse para replicar tudo que é feito aqui no Brasil, aquele que, sabe, os 11 do colete, o vamos lá minha gente, junta aqui comigo no vestiário, se fosse para fazer isso, permaneceria de repente com o Renato Gaúcho, contrataria Celso Roth, contrataria Abel Braga e por aí vai. Não precisava de um cara que vem de fora com outros conceitos, com outras ideias. E o Paulo Souza veio com um conceito muito claro de meritocracia, tanto que a gente está vendo um Lázaro dentro de campo. Com outro treinador, muito dificilmente isso aconteceria. Tanto que a gente está vendo hoje um João Gomes titular, um João Gomes com maior minutagem no meio campo, enquanto o Andreas Pereira, Arão recuado na linha defensiva, o próprio Thiago Maia, jogadores que antes eram considerados os titulares, os primeiros titulares, agora estão preteridos ante o jovem jogador que está numa fase espetacular. Então, qual é a solução para o Pedro? A solução para o Pedro é ele dentro de campo e dentro dos treinamentos, principalmente dentro dos treinamentos, buscar novamente seu espaço para quando tiver essas oportunidades. E a gente viu que ele está entrando sim muita, tanto que entrou em 16 das 19 partidas. Quando ele estiver em campo, mesmo que ele não entregue gols, ele tem que entregar o melhor para o desenvolvimento tático e técnico do time. Então não adianta o Pedro ficar lançando fofoquinhas de que está insatisfeito com os poucos minutos. Não adianta jogadores que são amigos do empresário do Pedro ficarem falando que o Pedro tem que sair. Não adianta outros times e outras instituições da imprensa ficarem fazendo uma pressão. O Flamengo precisa ter elenco e o Flamengo hoje tem um treinador que está apostando na meritocracia. Quem tiver melhor vai entrar em campo. A gente está vendo isso acontecer inclusive no gol. Eu prefiro o Santos no gol. Mas o Paulo Souza entende que nesse momento, já adaptado, já dentro do clube, já entendendo os funcionamentos do time, o Hugo está melhor e está usando o Hugo e tem dado certo.
Então, percebam, mesmo eu que acredito que o Santos deva ser o goleiro titular, o Santos deve ser o goleiro com mais minutagem dentro de campo, eu estou tendo que me render ao que a gente está vendo dentro de campo. Nós estamos vendo um Hugo que nas partidas contra o São Paulo e até contra o próprio Palmeiras fez grandes atuações e fez com que o Flamengo estivesse mais forte defensivamente. Então, o Paulo Souza segue as convicções dele sem dar atenção a biquinhos de jogadores, sem dar atenção às panelinhas, e é claro que isso incomoda dentro dos bastidores, incomodou já muita gente. Os jogadores já perceberam que ele não vai ceder, a diretoria que estava reticente agora já entende que era isso mesmo que era necessário e está dando respaldo ao treinador internamente, e a torcida já entendeu. Quem tiver querendo jogar, quem tiver querendo render o seu melhor, vai ser premiado dentro de campo, vai ter os seus minutos, e mesmo quando os resultados não forem positivos, como contra o Palmeiras, a torcida vai aplaudir. Então o Flamengo dentro de casa dominou a partida contra o Palmeiras, fez um bom jogo, não conseguiu fazer o gol, mas a torcida entendeu, é isso que nós queremos dentro de campo. Nós queremos ver evolução técnica e tática, e mais que isso, queremos ver entrega. E foi isso que a gente viu, mesmo se o resultado não vier, nós entenderemos e aplaudiremos. Eu acho que o Flamengo está numa ascendente, trouxe um treinador para quebrar os paradigmas aí dos treinadores brasileiros, e ele está fazendo isso. Pedro, se quiser sair, se o Pedro quiser sair, se o Palmeiras quiser contratar o Pedro, se o empresário dele estiver insatisfeito com os poucos minutos dele dentro do Flamengo, é só pagar a multa. Arrume algum clube que venha ao Flamengo, pague a multa rescisória e leve o jogador. Se não, ele que busque por seu espaço dentro de campo, o Flamengo não precisa ter pressa. O Flamengo pode muito bem falar, Pedro, você está insatisfeito? Fique aqui até 2025, cumpra o seu contrato, treine com o máximo de vontade possível e tente aproveitar as suas oportunidades. Nenhum jogador é maluco de, eu vou jogar mal para o time perder e que se dane. Não, o Pedro, mesmo insatisfeito, quando ele tiver oportunidade dentro de campo, ele vai tentar fazer o melhor para se provar, para provar que estava certo. E isso vai ser bom para o Flamengo. Ele pode ficar de biquinho, ele pode ter pessoas ali do staff dele tentando tumultuar para fazer com que ele seja titular, mas ele não vai ser titular na marra. Então esse foi o vídeo agora, responde aí para mim. Você venderia o Pedro ou permaneceria com ele no elenco mesmo com poucos minutos em campo? Ou melhor, você acha que o Pedro deveria ser titular desse time? De repente, se sim, no lugar de quem, de que maneira o Paulo Souza deveria utilizar mais aí o atacante? Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva só no sininho se ainda não é inscrito. Mengo é paixão, valeu!